Olá, vamos buscar um pouco de paz para hoje? A palavra de hoje está no livro de Jeremias, capítulo 33, versículo 3. Nesta versão diz assim: Chame por mim e eu responderei. Eu lhes anunciarei coisas grandes e ocultas que você não conhece. Particularmente, eu gosto muito dessa passagem bíblica porque é uma verdade muito grande. Aqueles que clamam ao Senhor, Ele responde de fato e Ele anuncia coisas grandes e ocultas que nós não conhecíamos. Deus, no livro de Amós, diz que não fará coisa alguma sem antes anunciar. Então Deus sempre nos avisa do que irá fazer. Por isso que nós precisamos começar essa conversa entendendo uma coisa: Deus quer falar conosco. Você pode até não querer falar com Ele, por inúmeros motivos, como cansaço, falta de tempo, ou como Adão e Eva, você fez alguma coisa errada e você está fugindo, tentando se esconder dele. Mas assim como Deus ia todo final do dia, finalzinho da tarde, conversar com o casal no Éden, até mesmo depois que eles pecaram, Deus continuava com esse mesmo ritual de ir lá conversar com eles. Da mesma forma, Deus ainda hoje insiste em iniciar uma conversa conosco, porque Ele tem coisas maravilhosas e ocultas para nos revelar a respeito do que está por vir. Deus tem uma visão do fim desde o início, Ele sabe o que vai acontecer, Ele sabe o que te espera na próxima esquina, Ele sabe o que o inimigo está planejando contra você. E Ele, sabendo disso, Ele quer te orientar, Ele quer te preparar para esse momento. Ele quer que você entenda o que está acontecendo. Nosso Deus, Ele não é Deus de confusão, como diz lá em 1 Coríntios 14, 33. Ele não quer te ver sem paz, confuso, preocupado, com dúvidas. Tudo coisas que Ele mesmo pode responder e resolver. Jeremias, ele estava preso no momento em que ele escreveu este versículo que nós acabamos de ler. Ele estava preso e confuso, sem saber o que iria acontecer com ele e com seu povo. E o interessante é que Deus chega e, podendo dizer logo o que iria acontecer, ele exorta, ele pede ao profeta que clame, que chame, que pergunte. E ele vai responder. Deus não se mete na vida de ninguém. A gente precisa colocar isso na nossa mente. Deus não se mete na vida de ninguém, mesmo tendo o poder para isso. Mas Ele nos dotou de livre arbítrio. Então, mesmo Ele tendo todas as respostas, Ele sempre vai esperar que você pergunte. Mesmo Ele tendo todas as respostas, Ele vai esperar que você pergunte. Por isso, oração é mais do que apresentar a Deus uma lista de pedidos ou expor sua necessidade de uma resposta para determinado questionamento que você fez a Ele. Oração não é isso. Acima de tudo, oração é um diálogo, é abrir o coração como fazemos a um amigo. E como todo diálogo, nós precisamos, em algum momento dessa conversa, ficar calado e dizer: agora fala, Senhor, porque o teu servo, a tua serva, ouve. Em toda conversa tem um momento que você para e escuta a outra pessoa falar. Isso é diálogo. Isto é oração.
Essa é a parte mais difícil, sabia? E, no entanto, é uma das partes mais importantes da nossa conversa com Deus, da nossa oração com Deus. Porque quando nós nos calamos para que Deus fale, nós estamos reconhecendo que nós precisamos da orientação divina. E nesse momento o nosso Deus se inclina para falar conosco. Ele pode falar através da palavra, da Bíblia. Ele pode falar através das providências. Ele mesmo pode mover algumas peças para que você entenda qual é a resposta. Então ele atua de forma divina na tua vida para que você entenda qual a decisão melhor para se tomar. E através do Espírito Santo, que esse mesmo Espírito pode usar as circunstâncias, as providências, as formas de Deus atuar para que Ele também vá te respondendo através desses sinais o que Deus está querendo te dizer. Mas como Ele está dentro de nós, Ele conseguirá se comunicar com mais facilidade através de suas impressões e até mesmo através da sua voz poderosa na nossa mente. Então você precisa lembrar de uma coisa: quando você for orar, dê tempo a Deus para Ele responder. Não é somente perguntar e sair correndo, não é somente apresentar uma causa diante do Senhor e ir embora sem receber a resposta. Por isso que nós precisamos de tempo, de qualidade para passarmos na presença do Senhor, para que Ele impressione o nosso coração e nos conceda as respostas que precisamos, para que a gente saia desse momento de oração aliviados, com a paz no nosso coração de que sentimos que Deus estava naquele lugar e Ele escutou a nossa oração e Ele nos impressionou, seja através de um versículo, seja através de um louvor, através de uma meditação, Ele nos respondeu de alguma forma. O que está acontecendo é que eles parecem sem vida, parece que você falou e ninguém te escutou, porque muitas vezes você fala e vai embora, e você não tem uma resposta. E se eu te perguntar assim, o que foi que Deus te respondeu no teu momento de oração? Aí você vai dizer, não, eu só orei, eu só apresentei a Deus a minha causa. Mas você não esperou uma resposta. Mas você não deu a Ele esse tempo. Então nós temos que aprender também, no momento de oração, a ficarmos calados. Isso é difícil, viu? Porque a gente quer sempre falar. E às vezes quando a gente fica calado, a gente corre o risco de os pensamentos voarem e a gente esquecer desse momento que nós estamos vivendo em oração. Então nós temos que nos aproximar de Deus sabendo que Ele tem coisas para nos revelar, que é Ele que quer conversar conosco, que é Ele que marcou esse encontro conosco, assim como Ele marcou o encontro com Adão e Eva todo final de tarde. É Ele que nos chama para conversa. Ele tem muita coisa para nos anunciar, porque Ele sabe do futuro, Ele sabe do que está acontecendo ao nosso redor. E Ele queria muito nos orientar para que a gente não ficasse perdido, para que a gente não ficasse confuso. E essa imagem de um cristão confuso, sem saber de respostas, dá um mau testemunho muito grande, sabe? Porque nós temos a palavra, nós temos o Espírito Santo, nós temos anjos ao nosso lado, a Trindade está ao nosso favor. Como é que a gente não sabe como se posicionar? Porque a gente não tem respostas para os nossos questionamentos. Tem alguma coisa errada. Se nós temos a certeza, através desta palavra, que Deus quer falar conosco, que Deus quer nos responder, que Deus quer nos revelar coisas que ainda não sabemos, o que está errado deve ser comigo, então. Que não consigo ouvir, que não consigo entender. Então a gente fica pedindo oração a um, pedindo oração ao outro, pede a Deus para me responder isso, ora por isso, porque a gente não está conseguindo entender o que Deus está dizendo.
Talvez porque você esteja muito aflito, talvez porque a dor esteja grande, talvez porque o que você está passando te causou uma revolta e você não sabe como orar, e talvez a preocupação com tudo que está acontecendo está tirando o teu foco. Pode ser isso. Nós temos mania de viver o nosso problema, não é? A gente pega o nosso problema e nós absorvemos ele, nós ficamos pensando nele 24 horas, porque a gente está tentando resolver isso como se a gente não tivesse um Deus que cuida da gente, que é poderoso para resolver as nossas batalhas, as nossas lutas. E por absorvermos os nossos problemas, nós ficamos tão preocupados que a gente não consegue escutar a voz de Deus. Maria Madalena, quando estava chorando diante do túmulo, Jesus apareceu na frente dela e ela não conseguiu vê-lo, porque ela estava chorando muito. Ela estava muito angustiada, ela queria muito o corpo do seu mestre. E ele conversando com ela e ela não percebeu que era ele. Pensou que era o jardineiro, perguntou onde ele tinha colocado o corpo de Jesus, até que Jesus chamou ela pelo nome. E aí ela conheceu a voz. Os discípulos de um caminho de Emaús também estavam muito angustiados e Jesus chega perto deles, fala com eles e eles não percebem que é Jesus porque a angústia estava muito grande. Agar estava lá no deserto com seu filho Samuel e ela pensou que eles iam morrer de fome e de sede naquele lugar. E ela estava chorando diante de um poço. Ela estava sem água e ela estava chorando diante de um poço. Deus abriu os olhos e ela viu o poço, estava na sua frente. Então Deus sabe qual é a resposta, mas você está tão angustiado que você não consegue ver e você não consegue entender. Lá na frente você percebe que Deus tentou te mostrar o tempo todo e você estava tão envolvido no teu problema que você não conseguiu enxergar. Deus tem respostas para tudo. Muitas vezes você está perguntando a pessoas erradas, você está consultando quem não vai te dar o direcionamento correto. Deus tem as respostas certas. Você deveria perguntar para Ele e ficar esperando. Se Ele não vai responder agora, no teu momento de oração, durante o dia Ele vai tentar falar contigo. Porque tem momentos que não adianta Ele falar porque você não vai entender. Mas Ele vai usar algumas pessoas, Ele vai usar talvez um louvor. Ele sabe como alcançar o teu coração, Ele sabe como te responder. Então, nos teus momentos de oração, apresenta a tua causa ao Senhor, pergunta ao Senhor o que Ele tem para te dizer e fica atento. Se não for naquele momento de oração, fica atento durante todo o dia, Ele vai falar contigo. Mas o nosso Deus não é Deus de confusão. E Ele sempre nos responde. Ele não faz nada sem antes revelar, como eu já disse isso para vocês. Então, por isso que o cristão ele tem resposta para tudo. O cristão ele esteve na presença do Senhor e quando ele sai poderoso, como Jesus saía dos seus momentos de oração e tinha resposta para tudo e sabia como se comportar e sabia o que fazer. Assim é o cristão. Nós deveríamos ser fontes de consulta, as pessoas deveriam vir nos buscar para saber que Deus é este que fala conosco. No entanto, a gente parece ser tão confuso quanto eles. Eles perguntam, o que será que está acontecendo? E você diz, não sei, eu não estou entendendo nada, Deus não falou nada. Jeremias clamou ao Senhor e o Senhor respondeu e disse tudo o que iria acontecer naquele exílio e quanto tempo ele precisava esperar. E ele ficou tranquilo por saber que Deus estava no controle de tudo. Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que você ainda não sabe. Vamos orar. Deus querido, ajuda o teu povo a te consultar. Assim como o Senhor repreendeu Saul, que estava consultando os mortos, e o Senhor o repreendeu e disse, acaso não existe um Deus vivo para que você vá consultar os mortos?
Muitas vezes nós temos consultado as pessoas ao nosso redor, pessoas mortas espiritualmente, para que elas não nos dêem respostas que elas mesmas não sabem, ou que usadas pelo inimigo elas vão nos confundir. Acaso não existe Deus em Israel ainda? Acaso não existe Deus em Israel mais? Ajuda o teu povo, Senhor Deus, a consultar o Senhor, a não fazer nada sem consultar o Senhor. O Senhor tem as respostas, o Senhor tem a visão clara do que está acontecendo. O Senhor sabe o que o inimigo está tramando. E o Senhor pode jogar por terra tudo o que Ele está planejando a nosso respeito, quando o Senhor nos diz como devemos nos comportar e nos posicionar. O Senhor nos mostra através da sua palavra como devemos ficar atentos. O Senhor nos orienta até mesmo através de um louvor. O Senhor sopra aos nossos ouvidos. O Senhor pede muitas vezes em discussões que a gente fique calado. Diante de alguns problemas no trabalho, o Senhor muitas vezes pede para que a gente fale alguma coisa que é importante para elucidar tudo aquilo que está acontecendo. É o Senhor que nos orienta. As pessoas devem ficar se questionando de onde vem a sabedoria dele. Nós deveríamos ser pessoas de destaque em todos os lugares que nós frequentamos, porque nós somos a luz deste mundo. No nosso trabalho, na nossa escola, na nossa família, nós devemos ser pessoas de destaque, porque nós somos pessoas orientadas pelo céu. Assim como Jesus recebia sua orientação todas as madrugadas, em nossos momentos de oração nós também receberemos as orientações do alto. Receberemos o batismo diário do Espírito Santo, e se o Espírito Santo está em nós, nós temos as respostas certas para tudo. Ajuda o teu povo, porque existe uma condição. Assim como o Senhor não disse de cara para Jeremias o que estava acontecendo, pediu para ele: clame, pergunte, eu vou te responder. Hoje a mesma condição. Peça, clame, pergunte, e vocês terão as respostas. Mas se nós não perguntarmos, se nós não dependermos do Senhor, se a gente não ficar calado para ouvir a sua orientação, nós seremos como as pessoas do mundo que andam nas trevas, sem entender o que está acontecendo, sem saber qual o próximo passo a dar. Mas os teus filhos são orientados, os teus filhos sabem qual é o caminho, os teus filhos são capazes de avançar diante do mar, na certeza de que o Senhor abre caminhos onde não tem. Obrigado, Senhor Deus, porque nós não fomos abandonados nessa terra. Nós temos um Espírito Santo dentro de nós que fala ao nosso ouvido: este é o caminho, andai por ele. Por isso o teu povo sempre andará no caminho certo, se eles consultarem ao Senhor. Desperta-nos durante todo esse dia para que a gente se lembre dessa mensagem. E em tudo que formos fazer, que a gente pergunte: Senhor, se o Senhor estivesse em meu lugar, o que o Senhor faria? Qual é a decisão que eu preciso tomar agora? Me diga para que eu não tome nenhuma decisão errada. E certamente nós ouviremos uma voz na nossa mente nos dizendo qual a decisão a tomar. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor é um Deus presente em nossa vida. Nós oramos e já agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Paz para hoje é o que eu desejo para você.